Trataremos aqui do problema de controlabilidade e observabilidade para o caso multivariável. Vou supor que vocês estão familiarizados com o conteúdo do clipe Controlabilidade ELT 013 e também do clipe Observabilidade ELT 013. Nosso ponto de partida, então, é o sistema escrito em forma de espaço de estado com a matriz B, uma matriz N linhas R colunas, indicando que o vetor de entradas U ele tem R componentes, ou seja, há R entradas. O sistema de equações lineares que pode ser escrito, a origem desse sistema de equações lineares está descrito neste clipe, é assim: valor inicial x0, valor final x1, uma matriz que chamamos de matriz de controlabilidade e aqui o vetor de entradas U. Observe aqui entrada U1 até entrada UR no instante n-1, o mesmo conjunto de entradas para o instante n-2 até o mesmo conjunto de entradas para o instante 0. Então, observe que aqui, este vetor é um vetor que chamamos de alfa e ele tem n vezes r elementos, porém ele corresponde a n intervalos de amostragem. Muito bem. A matriz de controlabilidade, neste caso, esta matriz que aparece em azul, ela é uma matriz N por NR. E este é um vetor conhecido, vetor beta, com N valores. Se for possível encontrar valores de entradas tais que, quaisquer que sejam x0 e x1, esse sistema de equações tem solução, dizemos que o sistema é totalmente controlável. E assim como foi para o caso monovariável, essa condição continua sendo que o posto da matriz de controlabilidade seja igual a n. Contudo, nesse caso, no caso multivariável, note que essa matriz de controlabilidade ela tem NR colunas. Basta que N colunas delas sejam linearmente independentes, que esse sistema terá a solução e o sistema será dito totalmente controlável. Portanto, não é difícil de notar que à medida que a gente percorrer aqui essas colunas, em algum ponto teremos, por exemplo, posto pleno, se o sistema for controlável. Significa que poderíamos, em princípio, partir a matriz naquele ponto, que corresponde a partir esse vetor também em algum ponto, e assim mesmo encontrar uma solução para esse sistema de equações. Agora, partir este vetor em algum ponto significa utilizar menos do que n intervalos de amostragem. Essa é uma particularidade do caso multivariado. No caso monovariável, se o sistema for observável, se for controlável, serão necessários n intervalos de amostragem para encontrar, ou para que uma entrada leve o sistema de x0 até x1. Se tivermos mais atuadores ou mais entradas, é natural, é quase intuitivo imaginar que serão necessários menos do que n intervalos de amostragem para levar o sistema de x0 para x1, quaisquer que sejam x0 e x1. Esse é o caso de controlabilidade multivariável. É curioso que esse aspecto, de reduzir o número de intervalos de amostragem, obviamente é uma peculiaridade dos sistemas em tempo discreto que não tem a sua contraparte para sistemas em tempo contínuo.
O caso da observabilidade multivariada é muito próximo ao caso da controlabilidade. Temos aqui o sistema representado em espaços de estados. Neste caso, a matriz C é uma matriz P por N, portanto, há P diferentes saídas. E como antes, então, temos as P saídas Y até YP no instante 0, Y até o instante P no instante 1, e assim sucessivamente até o instante N-1. Então, este vetor, que temos chamado de vetor beta, é um vetor com n vezes p elementos, mas observe que ele corresponde a n instantes de amostragem. Okay? Aqui temos a matriz de observabilidade, que neste caso é uma matriz n por p vezes n, e o vetor de condições iniciais não poderia deixar de ser um vetor com n posições. A condição para que o sistema seja totalmente observável é que o posto da matriz de observabilidade seja n. Como a matriz de observabilidade tem n colunas, então é necessário que se tenha ao menos n linhas linearmente independentes. Então, como dantes, à medida que formos descendo esta matriz, considerando as linhas, assim que n linhas linearmente independentes forem encontradas, se forem encontradas, esta condição será verificada, supondo que as colunas também o são, e o sistema será totalmente observável. Então, em princípio, poderíamos cortar essa matriz em algum ponto que corresponde a cortar este vetor também em algum ponto. Cortando este vetor em algum ponto, percebemos que não serão necessários n instantes de amostragem das várias saídas para se ter solução a este sistema. O que é ter solução para este sistema? É ser capaz de encontrar o estado inicial, qualquer que ele seja, a partir desse conjunto de entradas. Se isto ocorrer, dizemos que o sistema é totalmente observável. Um caso muito curioso imagine que todos os estados sejam medidos. Ora, se todos os estados forem medidos, para que isso seja verdade, a matriz C precisa ser identidade de ordem n. Se isso for verdade, então todos os estados sendo medidos, assim que tomarmos x de 0 aqui e aqui, temos como conhecê-lo a partir da saída. Esta condição corresponde, se eu tiver identidade nesta posição, então eu posso cortar essa matriz aqui, que aqui eu já terei n por n, uma matriz de controlabilidade, de observabilidade de posto pleno. Significa, o óbvio é que com a medida dos n estados no instante zero, eu já tenho conhecimento pleno da condição inicial. Então vemos que esse é o caso trivial, e que também ele concorda com a intuição de que quanto mais se mede, precisaremos medir menos tempo para chegar ao conhecimento da condição inicial, caso o sistema seja totalmente observável. Concluímos com um exemplo. Este é um exemplo multivariado, duas entradas, duas saídas, as duas saídas estão aqui. Se construirmos as matrizes de controlabilidade e de observabilidade e fizermos o cálculo do posto, descobriremos que a matriz de controlabilidade tem posto 5, a matriz de observabilidade também tem
posto 5. Ou seja, trata-se de um sistema totalmente controlável e totalmente observável. Agora, o curioso é que se nós tomarmos, por exemplo, a parte meramente em azul, também tem posto 5. E, de fato, se tomarmos apenas as primeiras 5 colunas aqui, ou as primeiras 5 linhas aqui, também teremos posto pleno. Continuando esse exemplo, vamos considerar condições iniciais nulas e tomarmos uma condição final aleatória indicada por este vetor. Se é possível encontrar a seguinte sequência de entradas: para k igual a 0, entrada 1, entrada 2 no instante 0, esse vetor, para k igual a 1, um par de valores para as duas entradas, para k igual a 2, idem, e para k igual a 3, idem. Se colocarmos essa sequência de entradas aqui, para uma condição inicial nula, depois de 4 iterações, o valor final do estado é exatamente o valor final escolhido. Ou seja, existe um conjunto de entradas que leva o sistema desta condição inicial nula a esta condição que foi escolhida de forma aleatória em tempo finito. E mais do que isso, tempo finito menor do que n. Lembre-se que nesse exemplo n igual a 5. Semelhantemente, para o caso da observabilidade, aqui faremos entrada igual a 0, condição inicial escolhida de forma aleatória, simulamos o sistema para k de 0 a 3, encontramos e registramos os valores da saída no instante 0, no instante 1, no instante 2, no instante 3, e é possível resolver o seguinte sistema de equações: as duas entradas no instante 0 até as duas entradas no instante 3. Aqui uma matriz que é uma submatriz da matriz de controlabilidade, é a parte que estava em azul na transparência anterior, e procuramos esta condição inicial. Esse sistema, neste caso, tem solução, e a solução é exatamente a condição inicial originalmente escolhida, sendo que aqui escolhemos ou utilizamos apenas 4 instantes de amostragem. A razão pela qual não foram necessários 5 é que se trata de um sistema multivariável.